Olá, sejam bem-vindos a mais um Papo de Dentista, o podcast do CRORS. E no episódio de hoje vamos conversar com a Comissão de Odontologia Legal aqui do Conselho. E está conosco a presidente da comissão, doutora Silvia, muito bem-vinda. É um prazer sempre estar aqui e uma responsabilidade também, né, representando a comissão de odonto legal, juntamente com alguns dos membros da comissão, que eu tenho a honra de presidir e tenho a honra de dividir, né, essa comissão juntamente com colegas tão capacitados. Recebemos também o membro da comissão e conselheiro aqui da autarquia, doutor Evandro Balém. Doutor Evandro, muito bem-vindo. Obrigado e um prazer também compartilhar com os nobres colegas, né, essa audiência aqui, né, onde que nós vamos passar informações para os colegas. Perfeito, doutor. Recebemos também as integrantes da comissão, doutora Márcia Bratembá e doutora Vanessa de Araújo. Muito bem-vindas, meninas. Obrigado, bem-vinda. É um prazer estar aqui. Espero poder ajudar a classe, né? Perfeito. Então, para a gente começar, acho que a gente podia começar falando, doutora Silvia, sobre a importância da Comissão de Odontologia Legal, da especialidade de odontologia legal. Acho que é muito importante nós trazermos e fazermos sempre esse lembrete aos colegas, né? Eu digo assim, aos colegas que já fazem parte do CRO e aos futuros colegas também. Eu digo que quem está frequentando a faculdade de odontologia, que daqui a pouco se tornará colega, também precisa saber da importância dessa comissão, porque eu sempre digo o seguinte, que a comissão de odonto legal, ela tem uma importância macro dentro da odontologia. Não existe nenhuma especialidade odontológica que não seja conectada com a odontologia legal. Seja através da documentação dentária, seja através de, por exemplo, quando nós necessitamos de uma perícia, nós precisamos o quê? Que o profissional documente conforme as regras do nosso conselho, e isso faz com que ela tenha uma importância gigantesca, principalmente nos dias atuais, pensando nas questões preventivas, tanto de processos administrativos como processos judiciais, e também na preservação da relação dentista, profissional e paciente. E eu gosto muito de usar uma frase do Kenneth Blanchard, que ele diz o seguinte, que não existe jeito certo de fazer a coisa errada. E eu acho que isso pode ser uma frase de cabeceira para todo profissional odontólogo que tenha isso como regra. Não existe o jeito certo de fazer a coisa errada. Ou seja, nós temos regras e essas regras devem ser cumpridas. E hoje nós vamos debater algumas delas aqui, seja o uso de imagem, a questão do termo de consentimento, dos termos de consentimento, enfim, vários assuntos que sempre é bom que a gente relembre, porque faz parte também de um processo quando nós trabalhamos e acabamos, às vezes, se envolvendo muito com o consultório. Algumas leis mudam, algumas normativas mudam e nós precisamos reciclar esse profissional também. Então, nunca é demais nós trazermos esse assunto para que a gente relembre os nossos colegas. Perfeito. Doutor Balém, quer fazer algum comentário? Eu vou falar depois sobre o termo de consentimento, nós dividimos, né, para conseguir sucintamente explicar cada ponto, né? Perfeito. A gente podia também agora falar né, sobre as áreas de atuação do cirurgião dentista legal, né? O cirurgião dentista, em que áreas que ele pode atuar dentro da odontologia? Então, acho que a gente pode até, doutor Balém, por favor, vamos dividir aqui essa bancada, senão a presidente é muito... eu digo assim, eu adoro conversar, mas a gente precisa dividir esse espaço aqui, até porque nós temos profissionais qualificadíssimos e é para isso, né? Nós temos, por exemplo, a doutora Vanessa, que lida com a questão pericial e tudo mais. É importante que a gente fale um pouquinho de cada coisa, mas eu diria o seguinte, Vitória,
o que nós temos que trazer, assim, principalmente para o profissional, independente dele ser especialista em odonto legal ou dele ter qualquer outra especialidade, por isso eu falei dessa importância macro dentro do conselho, é na questão do prontuário odontológico. E dentro do prontuário nós temos o quê? Nós temos a anamnese, os termos de consentimento, nós temos toda a questão de que esse prontuário, ele é válido ou ele não é válido, se ele for digital ou se ele for ainda escrito, como é que deve ser a manutenção desse prontuário. Eu posso simplesmente jogar para a nuvem e está tudo bem, eu posso, daqui a 3 anos o paciente não compareceu, eu posso jogar fora esse prontuário, eu não posso. Tudo isso, toda essa questão de documentação, inclusive de exames complementares, de uso de imagem, são coisas muito importantes que a gente traga. Sem falar na questão, por exemplo, pericial, não só, eu digo a pericial legal, mas nós temos, por exemplo, as questões de perícias hoje judiciais, né, que são muito importantes, e com o número excessivo de processos hoje, nós cada vez mais temos a importância da odontologia legal de forma preventiva e não só preventiva, mas eu diria que de uma forma curativa, porque a gente depende de um perito, muitas vezes, para poder se avaliar esse processo, né, que aconteceu. Mas se nós não temos a documentação, muito disso fica prejudicado. Então, o nosso papo hoje, a gente já poderia falar sobre muitas coisas em uma amplitude da área da odontologia legal. Mas nós vamos nos deter mais na questão de documentação e das possibilidades de uso de imagem, que é o que hoje amplia mais esse nosso horizonte dentro da especialidade. Eu acho que hoje em dia, como a grande maioria que está migrando para a parte digital de prontuários, até pela questão de armazenamento, né? É importante ter essa orientação de como armazenar, de quanto tempo, que é sempre uma dúvida, né? As pessoas, cada vez mais, a parte de ortodontia tem um volume de documentação muito grande, né? E o que a gente faz com tudo isso, né? E como a doutora Silvia colocou, são 20 anos que a gente precisa guardar, desde o último contato do paciente, né? Então, tem que armazenar. A gente pode digitalizar esses documentos, né? Mas tem que ter uma certificação dessa digitalização, né? Não pode descartar e jogar fora o papel se a digitalização não está de acordo com as normas, né, de que são certificadas, que não podem ser alteradas, porque isso, a longo prazo, se vem um processo, se vem alguma coisa, não tem a certificação que esse documento não foi adulterado, né? E isso, muitas vezes, complica uma coisa que é simples. Inclusive, né? Até na questão de reconhecimento, por exemplo, nós já tivemos acidentes aéreos, e, enfim, né, outros acidentes, em que é necessário fazer o reconhecimento e muitas vezes se faz através da arcada dentária. Quem faz isso é o odontologista, quem participa de todo esse processo. Então, nós temos uma amplitude muito grande, né? E eu acho que isso é importante falar, que é para proteção do profissional, né? Do profissional. Não é só para o paciente também, né? Se ocorre um desastre em massa que precisa identificar, né, aquela pessoa, o dentista pode ser contatado para entregar uma documentação, porque aquele paciente frequentava aquele consultório. Então, isso vai ser muito importante, porque sem identificar essa pessoa, não tem como liberar um corpo para a família, não tem como, às vezes, fechar uma conta, não tem como adiantar todos os processos que tem burocráticos da morte de uma pessoa, né? E, além disso, essas documentações, eu acho que é importante dizer que é proteção do dentista, né? Muito mais, porque se vem um processo e ele não tem como provar, já é o paciente que vai ganhar, né? Não tem nem como discutir isso. Porque ele não tem como provar que ele fez estava fazendo certo e anotando tudo, ou enfim, porque ele tem que ter a documentação para que comprove isso, né? Apenas falar não vai adiantar. E aí o paciente leva vantagem, né? A verdade é, Vitória, que, assim, em gerações passadas de dentistas, as pessoas não faziam contrato com os pacientes, as pessoas não assinavam termos de consentimento, não se tinha essa exigência e, na verdade, também não se tinha, por exemplo, o número de processos nem éticos e nem judiciais da forma como nós temos hoje.
Então, tudo isso, e que eu corroboro com o que a doutora Vanessa falou sobre a importância do profissional ter essa documentação, com certeza de preservação total dele. Isso é muito importante, é por isso a gente traz tanto a questão de documentação aqui. E para quem está iniciando, por exemplo, que está saindo das universidades agora, é importante, eu sempre digo, quando a gente já começa certo, a chance de dar certo é muito grande. O problema é que muitas vezes, até pelo curto período que se tem, a gente não consegue, por exemplo, dar todas essas informações numa graduação. E esse profissional só se dá conta disso quando ele tem que enfrentar, por exemplo, uma vida de consultório privada e que ele não sabe por onde começar. Quer dizer, o paciente chega e vai só acreditar na boa-fé do paciente. É importante que a gente fale também hoje, e os profissionais têm que saber, que tem também pacientes que usam da má-fé e já sabem que o profissional não está preenchendo, por exemplo, a documentação e vão usar disso para entrar com o processo. Porque o processo, nós não podemos impedir ninguém de entrar, por exemplo, na via judicial ou de fazer uma reclamação contra um profissional no próprio conselho. Isso nós não podemos impedir. Agora, se essa reclamação, se esse processo, ele vai proceder ou não, aí a documentação é que vai nos dizer. E a documentação, com certeza, bem feita, bem realizada, ela vai salvar muito o profissional. Essas coisas do dia a dia, né, que a gente muitas vezes, na correria do consultório, né, de escrever num prontuário rápido, sem o devido detalhamento do que foi feito, né, o tipo de anestesia, muitas vezes até detalhes, assim, né, por exemplo, que tu instruiu determinada criança a escovar os dentes, que tu conversou com os pais, tudo isso conta como um prontuário bem preenchido e no devido processo, ou até muitas vezes na conversa com o próprio paciente, olha, mas aqui foi orientado, né, que tu era para fazer determinada coisa. Então, essas coisas são importantes no prontuário, né, que a gente precisa registrar. Que é uma história. A expectativa do paciente, eu diria, que é uma coisa que às vezes a gente não conversa. Não, a expectativa do paciente, qual é a expectativa do paciente em relação àquele tratamento? Seja ele um tratamento protético, um tratamento de reabilitação, um tratamento ortodôntico, a gente precisa respeitar essa expectativa do paciente, porque o contrato entre o profissional da saúde e o paciente é um contrato de vontades. E isso quem rege é o Código Civil, é o Código de Defesa do Consumidor, e isso nós não podemos, o Conselho não tem poder para alterar isso. Então, a expectativa do paciente e também a questão das possibilidades de tratamento são muito importantes que seja oferecido, por exemplo, se nós temos 3 possibilidades de tratamento, que isso seja registrado no prontuário. Por quê? Porque se esse paciente um dia disser, não, mas o profissional não disse isso para mim, nunca comentou sobre isso. Não, foi uma opção do paciente escolher aquela opção de tratamento. E eu acho que mais importante do que isso, o doutor Balém aí pode falar sobre a questão do termo de consentimento que dentro, eu diria, do prontuário odontológico do paciente, eu considero o documento mais importante. Obrigado. Então, vou aproveitar essa oportunidade e dizer para vocês, colegas que estão nos ouvindo, como proteger a sua profissão. A proteção vem de cuidados, respeitando normas, leis, né? Então, como bem disse a doutora Silvia, a gente não pode impedir os pacientes de irem através. Mas se você estiver bem respeitando normas e leis, sabendo o que tem que fazer para o paciente, vai lhe ajudar muito. Então, o termo de consentimento livre e esclarecido é um documento onde que nos protege muito. E ele é baseado em 2 fundamentos muito importantes. Tanto na parte ética, na parte civil, tem os seus fundamentos. Então, na parte ética, no artigo 11 do Código de Ética Odontológica, diz que é dever do profissional
esclarecer propósitos, riscos, custos e alternativas de tratamento. O paciente e tal. E com relação ao Código de Defesa do Consumidor, já na área civil, né, ele tem um fundamento que foi criado para proteger o mais fraco. Então, o mais fraco é o consumidor nessa relação. Ele é hipossuficiente, né, Vanessa? Então, ele obriga que o profissional o iguale com informações. Eu entendi, eu compreendi, eu consinto esse tratamento. São fundamentais que tenha isso. Tem que ser claro e objetivo. Né? Claro e objetivo e assinado. Botar uma linguagem técnica que ele depois vai dizer, mas eu assinei e nem sei o que é isso, né? Termos mais, mais leigos, mais... Então, pelo Código de Defesa do Consumidor, o paciente, o cliente, a gente chama nessa relação o cliente e nós somos um prestador de serviço. Ele tem o direito de saber o que ele tem, quais são as alternativas de tratamento, as fases e etapas. Tem processos em que o paciente diz, não sabia que ia demorar tanto tempo assim. Pode ter uma rejeição do implante, pode prolongar o tratamento. Então, tudo isso tem que estar... O consumidor tem que ter entendido. Nós temos o dever da informação. Quanto irá custar? Imagina tu sentar numa cadeira, tu é uma pessoa de idade, não sabe quanto vai custar aquele procedimento que começa a fazer. Né? Então, ele tem... O que será feito? Quais são os riscos? É muito importante. Imagina se a gente não informar que teria tais riscos, o paciente já fica assim em dúvida, mas por que tu não me informou antes que talvez eu nem iria fazer isso? Né? É importante, né? Então, eu digo assim, que o diagnóstico, procedimentos e tratamentos e as intercorrências fundamentais estarem nesse termo, tá? Eu entendi, o paciente tem que dizer, eu autorizo a iniciar o tratamento. Doutor Balém, eu acho importante a gente usar essa parte, até que o doutor Balém está falando, por exemplo, para trazer para vocês, dentistas, por exemplo, a questão de pessoas idosas, de pessoas que tenham, às vezes, comprometimento neurológico ou outras anomalias, outras situações. Nós precisamos entender que juridicamente aquela pessoa ela não é 100% capacitada para assinar aquele termo. Então, muitas vezes, nós precisamos de quem? De um filho, de um esposo, de um responsável legal que possa se comprometer com aquela assinatura. Não, e não só idoso, às vezes é uma criança, um adolescente. Exato. Sozinho, né? Menor de 18 anos, mas né? Menor de 18 não pode assinar e se comprometer, que entendeu, né? A comunicação com os pais é importante, sempre comunicar, né? Sempre comunicar, manter. por exemplo, questão, por exemplo, de uma extração numa criança. Eu vou chegar nesse ponto aqui, que é por especialidade. Hoje, não adianta você saber fazer o procedimento, você pode fazer. Se o paciente entendeu que aquilo não foi o melhor e ele entrar com você, basicamente, se você não tem, você praticamente perdeu. Né? Tem até, eu cito um estudo da USP em São Paulo, 2005. Pessoal de odontologia legal, né, juntamente com advogados, estava fazendo e vendo uma captação de vários casos que foram julgados já em segunda instância, quando apresentou o prontuário corretamente, com termo, tudo certinho, em 76% dos casos foi a favor do profissional. Olha a importância. Então, eu digo da especialidade. Então, por exemplo, autorizo o uso de imagens. Está na resolução 96 do CRO, você poder imagens, só que diz tem que ter o termo de consentimento livre esclarecido. Porque, às vezes, você está usando a imagem de um paciente ali, né, alguma coisa, e ele, lá pelas tantas, não gostou muito do tratamento e pode vir contra você pelo uso de imagem. E você, se não tiver o termo, perde nas duas, no Código de Ética e no Código de Defesa do Consumidor. Tá? Com relação
ao uso de imagem, você tem que dizer. É tu que vai falar, né? Não, a gente está falando... Você tem que dizer para que você vai usar aquilo, tá? E com relação à conclusão do trabalho, quem de vocês conclui um trabalho e o paciente... tá bom, né? Então, bota num termo ali, ó, gostei do trabalho, como nós tínhamos nos comprometido, gostei da cor, do formato dos dentes. Porque às vezes ele sai dali, vai numa vizinha, a vizinha, mas que dente grande, né? Então, eu quero ajudar os colegas da importância de ser qualificado parte por parte. E hoje em dia, né, com a tecnologia que a gente tem, fotos são muito importantes como registros, né? Então, se tu vai uma prótese, alguma coisa assim, fotografa, registra que a pessoa gostou, facetas, né, que hoje em dia está na... Assina até aquela foto, né? Por exemplo, registra faz uma... que foi feito. E quanto ao terceiro molar que tu tinha falado, né, Silvia? Eu gostaria que o termo tivesse algo assim muito importante. Olha, foi solicitado imagens de terceira dimensão para ver o risco de lesão ao nervo dentário. Tudo isso você está protegendo o paciente e se planejando para executar aquele trabalho, tá? Com relação ao clareamento dental, explicar que pode ter cáries, pode ter maior sensibilidade, pode necessitar endodontia, tem que ter consultas frequentes. Eu entendi, eu autorizo, vamos começar o tratamento. Lentes de contato, a mesma coisa. A boca é dinâmica. Bateu, pode fraturar. Tem que ter no termo. Uma endo pode fraturar uma lima, né? E o tratamento ortodôntico, ainda mais uma coisa muito importante. Gira muito profissionais, às vezes nas clínicas o paciente não gosta. Então ele abandona o tratamento. Então, como é importante você colocar o tempo de tratamento? O que caracteriza o abandono do tratamento? 3 consultas, o tempo mais ou menos estimado para fazer aquilo. Porque a ausência ao tratamento, o abandono enfraquece os dentes, vai dar problemas terríveis. Então, sugestão minha que, além do termo, também nos tratamentos ortodônticos tem o contrato. Essa questão... Eu acho que Desculpa, eu acho bem importante também que a gente fale, por exemplo, até em relação, por exemplo, hoje, a harmonização orofacial, que nós temos, por exemplo, situações em que o paciente não retorna porque ele diz, inclusive via WhatsApp ou de outra forma, ele consegue expressar que ele está satisfeito com aquela situação. Mas a revisão, por exemplo, foi marcada 15 dias após o procedimento e esse paciente não compareceu. O não comparecimento às consultas é muito importante, inclusive como nós profissionais, nós podemos ser, por exemplo, julgados por negligência, o nosso paciente também pode ser entendido como negligente quando nós conferimos lá no nosso prontuário que ele não retorna às consultas, que ele falta manutenções, por exemplo, de aparelho ortodôntico, que ele não cumpre, por exemplo, com os períodos de cicatrização. Eu preciso que ele retorne em 7 dias para remoção de pontos. Esse paciente não aparece. Pedido de exames que são pedidos. Mas não é só falar, né? Tem que anotar tudo no prontuário. Daí eu acho que tem um registro ali, ele assina o prontuário, Exato. né? Inclusive, Vanessa, olha, a ausência ao tratamento, a falta daquilo, na próxima consulta que ele vier, você faz ele assinar que ele faltou. Muito, porque senão... E anotar assim, porque às vezes desmarcou. Às vezes eu anoto assim, desmarcou na hora, desmarcou, ou não compareceu, né? É porque é diferente. Não compareceu, ele nem avisou, ele confirmou a consulta, né? Daqui a pouco o dentista toda vez confirma, um dia antes. Ele confirmou e não foi. Isso tudo, quanto mais anotar, quanto mais completo as tuas anotações no prontuário, com a data, com o nome, com os registros todos. Ou tipo assim, hoje eu tinha meia hora para ele e atendi rápido em 10 minutos. Mas aí tu coloca ali, ele chegou 20 minutos atrasado. Não tem como tu comprometer, às vezes, toda a tua agenda. Claro que releva, né? Pode acontecer atraso. Tudo é uma questão de ser amigo também do paciente, né? Não dá para também ser tão...
Sim. Né? Mas é que o prontuário, além de tudo, Mas eu acho que tem que estar tudo registrado, com o paciente. porque aí Olha tu só, explica. tu não veio tantas consultas, né? Em orto acontece muito, né? Prolongou o tratamento. Tu consegue conversar também com o paciente. Não é só questão de processo, mas é uma questão Ou tipo, solicitei limpeza porque com o aparelho tá, né, bem crítico. Acho que uma e aí, coisa que a gente tem que trazer anotar. aqui agora, escutando vocês, e que às vezes a gente não fala sobre isso, é que muitos profissionais ainda são resistentes à entrega de um termo de consentimento porque acham que o fato de entregar o termo de consentimento assusta o paciente. E aí é que nós temos que mudar a cultura do cirurgião dentista. E a comissão também tem esse papel de orientar no sentido de mudar, sim, uma cultura que ela veio durante anos, com certeza. A Vanessa tem pai dentista, eu tenho pai dentista, tenho vários dentistas na família, enfim. A Márcia também tem, né? O doutor Balém já é de outra geração, em que não tinha necessidade de nós fazermos tudo isso. Só que hoje não é mais uma alternativa. É isso que o profissional da saúde, o profissional odontólogo tem que entender. Não é uma alternativa, é uma obrigação profissional. Então, essa questão, e que a gente escuta muito, inclusive em cursos, quando a gente dá, o profissional diz, o colega, poxa, mas assim, aí eu dou aquele termo de consentimento e o paciente fica assustado. Eu digo para vocês o seguinte: o paciente pode ficar assustado quando o termo de consentimento ele não é adequado para aquilo. E aí a gente tem que entender que um bom termo de consentimento não é o que está na internet, disponível por um valor ínfimo e que vai servir a todo mundo. Não, porque o termo de consentimento, ele precisa ser o quê? Ele precisa ser adequado à realidade daquele profissional, daquela cidade, naquele estado, por exemplo. Individualizado. O que eu tenho? Se eu atendo um público X, eu posso usar termos adequados e que as pessoas entendem? Sim, mas eu estou numa cidade lá no interior do Amazonas, em que eu estou lidando só com índios. Eu posso fazer o mesmo termo que eu estou usando aqui na capital, em Porto Alegre? Provavelmente não, eu vou ter que adequar até o meu linguajar para aquela população. Então, eu estou fazendo o exagero de nos levarmos até o Amazonas, mas é para entender que mesmo dentro do Rio Grande do Sul, eu tenho cidades muito pequenas, por exemplo, muitas cidades proeminentemente são, por exemplo, de agricultores, pessoas simples, com uma cultura, na verdade, que exige o quê? Um linguajar muito mais simples. E o juízo mesmo e o próprio conselho conseguem entender que aquele é o termo adequado para aquele... Adaptar, né, doutora? Adaptar. Conforme Não, o e por paciente. especialidade, né? Porque não adianta fazer um de orto para um tratamento de clareamento, porque não vai ser a mesma. Exato. E muitas vezes A tem mesma pacientes linguagem, complexos, né? Que tem mais, o ideal é individualizar, E né? é importante também isso que a doutora Vanessa está falando. Por exemplo, toda vez que eu vou fazer um procedimento, eu tenho que assinar um termo. Não é que um termo, eu fiz uma extração, eu assinei um termo. Então, esse termo vai valer para sempre? Não. Esse termo tem que ser com a data atualizada. Por quê? Porque o termo é complementar ao prontuário. Quando eu tenho lá o prontuário, que eu coloquei dia 23/4/2025, o doutor Balém esteve no consultório realizando o procedimento X. E eu tenho lá para comprovar o termo de consentimento assinado por ele no dia 23/4/2025. Daqui a 1 ano e 2 meses, o doutor Balém volta para fazer o mesmo procedimento. Eu não posso usar aquele termo que foi usado em 23/4/2025. Eu vou ter que fazer o termo de 2026. Então, além do termo servir à especialidade, cada especialidade, ele também, mesmo que seja o mesmo termo,
ele tem que cumprir as datas conforme Acontece o bastante prontuário. na ROF, né? Por exemplo, a aplicação de Botox, que é 4 meses, 5 meses. Tem que atualizar sempre, né? Sempre um termo novo, né? Não adianta tu ter um e É. ficar anos com o Queres falar mesmo. sobre E imagem assim, tem a questão também da publicidade, uso de Exato. imagem, né? Publicidade, propaganda, uso de imagem, como que vai ficar essa situação também, né? Se o dentista posta, se o paciente coloca alguma coisa, agora com essas redes sociais, com esse monte de oportunidades que tem, e cada um quer divulgar, né? De uma forma que fique benéfico para estimular ali os pacientes a consultarem. Então tem que cuidar também, né? Porque não é qualquer imagem, qualquer coisa que vai ser permitido, né? E o paciente pode ver e não gostar se não tiver sido esclarecido para ele, entrando daí de novo no termo, né? Exato. Tem que ter um termo só para isso, não só para as especialidades, né? Se vai usar a imagem do paciente, fez um tratamento muito, assim, interessante de divulgar para, né, outras pessoas verem, vamos dizer, uma coisa que mexeu muito com a estética, daí vai lá e divulga um antes e o depois, que antes não podia, agora pode, né, o antes e o depois, mas tem que ter ali uma legenda com o nome do profissional que fez, o CRO dele, tem que ter o termo de consentimento livre, esclarecido, claro e objetivo para o paciente entender que aquela imagem ali vai poder ser divulgada, né, em vários meios, e qualquer pessoa do mundo pode ver, né, o antes e depois dele. E aí ele tem que estar ciente, porque ele pode não querer. Às vezes o paciente vai lá, faz um procedimento e não quer que fiquem sabendo. Quer aparecer bem, mas não quer exposição, exatamente. Então daí já fica ali, né, uma questão que tem que cuidar com o paciente para não divulgar. Às vezes fez, a família não soube, porque senão vai vir um processo, né, pro dentista, e ele não tem a documentação ali que está dizendo que podia, e aí acaba que o dentista vai se complicar. O paciente, ele pode, por exemplo, fazer a autorização do uso da imagem, por exemplo, só para questões científicas ou só para uso dentro do próprio consultório, mas não para divulgação em redes sociais. Daí tem que estar no termo. Então, assim, tudo isso, quem determina vai ser o termo de uso de imagem, mas é importante a gente salientar que o Dr. Balém já tinha falado antes, o motivo pelo qual aquela imagem vai ser utilizada. E também é importante dizer que o paciente pode ter dado autorização para o uso de imagem, inclusive em redes sociais, mas a partir do momento, porque daí nós estamos lidando com o consumidor, trazendo de novo o que o Dr. Balém já falou. Quando o paciente determina o seguinte, eu não quero mais que faça uso dessas imagens, mesmo que ele tenha dado autorização prévia, a partir do momento que o paciente expressa essa vontade, tem que ser respeitado. Ele pode fazer o distrato. Exato. Né? Ele pode sair. Outra coisa também, lembrando agora da nossa comissão do odontologista, né? O que ele também tem algo muito importante. Ele, como perito, seria os olhos do juiz, a pessoa que vai entender do caso. Como também o perito, ele pode ser assistente técnico, auxiliar o colega que está sendo processado ou o paciente na parte advocatícia, direcionando os quesitos importantes para resolver e solucionar aquele caso ao favor de quem o contrata, certo? É muito importante, é cada vez mais, eu digo assim, mais utilizado, por quê? Porque os advogados, na grande maioria, não têm o conhecimento técnico da área e necessitam, sim, desse braço direito, que é o cirurgião dentista. É isso aí. E o que não, a gente, né, não pode, não é permitido divulgar, né? O transcorrer de procedimentos, né? De repente está ali filmando, fazendo as lentes de contato do paciente. Todo, do início ao fim. Isso não pode ser publicado, né? Ocorre de ter hoje com o Instagram essas questões de procedimentos, de mostrar sangue, de mostrar agulha, mas isso não é permitido, né? Na verdade, se puder, se o paciente quiser condenar isso, pode, né? Ir para cima do dentista não pode colocar equipamentos, transcorrer de procedimentos, sangue, aquela, né? Toda essa filmagem assim que Tecidos mesmo com termo, né? Tecidos biológicos, mesmo com termo, isso não pode ser publicado, né? E acho que nenhum paciente gostaria, né, de ser filmado todo o transcorrer do procedimento dele, porque é uma coisa que expõe muito, né? Então tem que ter esse cuidado, assim, que acho que é importante também. A questão da gratuidade também, que a gente não pode anunciar nada, né, de sorteios, nada disso. Podem
acontecer. O sorteio agora pode. É preço não preço pode. E gratuidade, é proibido. Preço e gratuidade. Mudou agora, né? Mudou, Por causa do CAD. Então... Isso aí, Vitória. Então a gente podia falar um pouquinho sobre o trabalho da Comissão, né, de Odontologia Legal aqui no CRORS. Eu sei que a comissão está organizando um evento aqui na autarquia. Acho que a gente podia falar um pouquinho sobre o evento, sobre o trabalho que a comissão vem desenvolvendo. Então, o Dia do Odontologista é dia 4 de setembro, porém nós faremos um evento no dia 21 de agosto, das 14 às 17 horas, com os assuntos diversos dentro da especialidade. Teremos pessoas também da área jurídica para trazermos bem a questão importante, né, do setor jurídico também, para que o cirurgião dentista tenha esse conhecimento. E contamos com a presença não só, né, da especialidade, mas como de todas as demais especialidades, reiterando a importância da nossa especialidade em conexão com todas as outras. Perfeito. Alguém mais quer fazer algum comentário a respeito desse evento, dos próximos trabalhos da comissão? Olha, eu acho que a nossa comissão está também relacionada para orientar dúvidas que tenho dentro do Conselho sobre pareceres, sobre tais assuntos. A gente faz isso também. E nós estamos aqui para ajudar o colega. As comissões são para facilitar o dia a dia do colega. Eu gostaria muito que o colega fosse mais assíduo e visse os podcasts orientando. A orientação, e inclusive está no Código de Ética Odontológica, atualização. É a importância disso. Então, muito obrigado pela oportunidade, já vou me despedindo dos colegas e estamos aqui. Eu acho que é importante também a gente falar que esse evento é gratuito para o cirurgião dentista, né? Que muitas vezes a pessoa, o profissional diz, poxa, mas eu não posso parar de trabalhar no consultório um dia, porque ainda vou gastar, eu ainda vou ter que... Mas é um evento gratuito para uma reciclagem dessa área e que nós temos várias modificações, inclusive com, enfim, resoluções do CAD, que o nosso conselho inclusive é o único do país que está fazendo alguns questionamentos muito oportunos e que eu posso dizer em nome da comissão que nós temos orgulho em estar participando desse momento e desse posicionamento do nosso Conselho Regional de Odontologia. Perfeito. Então, a gente agradece imensamente a comissão, doutora Silvia, doutora Vanessa, doutor Balém, que é nosso conselheiro aqui da autarquia, a doutora Márcia também. Muito obrigado pela presença de vocês. Fiquem à vontade, a casa é de vocês, voltem sempre. E você aí de casa que está nos acompanhando, você pode acessar esse e outros episódios aqui no YouTube. Então, te inscreve no nosso canal, ative o sininho e não perca nenhum Papo de Dentista, o podcast aqui da Autarquia Gaúcha. E lá no Instagram, no @CRORS Conselho, você fica por dentro de todas as novidades aqui da autarquia. E no site www.crors.org.br você encontra todas as facilidades para o seu atendimento. Muito obrigada pela sua participação e até o próximo Papo de Dentista.